Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da eBianchi. Nesse vídeo, esse aqui é um vídeo um pouco mais técnico, mais direcionado àqueles pilotos que estão fazendo curso de piloto privado, piloto comercial, e onde nós vamos analisar o método ACN-PCN. O que é isso? A gente vai analisar a resistência do pavimento de uma determinada pista. Para quê? Para a gente poder fazer análise se a nossa aeronave, se a aeronave que você vai operar, pode ou não pousar e decolar numa determinada pista, no que diz respeito à resistência física, a resistência do pavimento daquela pista. Claro, quando a gente vai operar numa determinada pista, a gente faz análise de performance, uma série de análises que suma feitas, por exemplo, na análise de performance a gente vai analisar, se, por exemplo, o comprimento daquela pista permite que a nossa aeronave decole numa determinado peso, sob uma determinada temperatura, pressão, vento, enfim, a gente faz a análise da performance, mas também é feita essa análise do pavimento da pista, ou seja, se aquele pavimento comporta a operação da sua aeronave, de acordo com o peso. E é isso que a gente vai analisar aqui hoje. Essa aqui, na verdade, é como se fosse uma mini aula da videoaula sobre esse tema que nós temos no nosso site, na nossa plataforma de ensino à distância, a eBianchi. São mais de 40 cursos para vocês, todos relacionados à aviação, e o curso principal do nosso site é o curso de piloto privado, onde a maioria dos alunos acabam assinando esse curso. E convido vocês a acessar o nosso site www.ebianchi.com. Muito bem, pessoal, agora vamos voltar aqui para o tema do vídeo. Então a gente vai analisar o que é esse método ACN-PCN. No que diz respeito à análise do pavimento da pista, essa análise da resistência do pavimento da pista, a gente faz uma divisão de duas formas, para aeronaves até 5.700 kg e para aeronaves com peso maior do que 5.700 kg. Então até 5.700 kg vai vir essa informação aqui no RotaAir, que é onde você vai buscar essa informação da resistência do piso, do pavimento. Então, por exemplo, a gente tirou essa informação aqui de um determinado aeródromo, Esse aeródromo, a informação vem dessa forma aqui, o peso máximo admissível, o peso máximo de decolagem permitido para a operação nessa pista, e a pressão máxima admissível dos pneus, MPa. Então ele vem aqui, 4.000 kg e 0,5 MPa. Então esse aqui é o peso máximo que a aeronave ela pode pousar ou decolar daquela pista, e aqui a pressão máxima admissível dos pneus. Então, para pavimentos de pista que comportem aeronaves acima de 5.700 kg, a gente vai utilizar o método ACN-PCN, que é um pouco mais complexo, digamos assim, do que essa informação aqui. Ele traz uma série de outros dados ali, para que a gente possa analisar se a nossa aeronave pode ou não operar naquela pista. Então aqui vamos para a definição rápida do que é ACN, do que é PCN. ACN, número de classificação da aeronave, é um número que exprime o efeito relativo de uma aeronave sobre um pavimento para determinada resistência. Então é só lembrar esse A aqui, lembra A de aeronave, Então ACN é o número de classificação da aeronave. Já o PCN, é o número de classificação do pavimento. Então P aqui de pavimento, de pista, assim vocês não esquecem. Então é o número que indica a resistência de um pavimento para operações sem restrições. Então essa é a definição formal aqui de ACN e PCN. E aqui a legislação, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, para realizar essa videoaula a gente consultou essas legislações aqui. Então essas legislações tem ali na descrição aqui do vídeo, Então para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tem essas informações, vocês podem consultar aqui. De forma prática, no nosso dia a dia, a gente acaba consultando mais o RotaAir, Por exemplo, você vai pousar em Congonhas, você quer saber qual que é o PCN da pista principal e da auxiliar, Você vai consultar essa informação aqui no RotaAir. Então, no dia a dia, os pilotos acabam se concentrando mais nesse terceiro documento aqui, que é o RotaAir. Muito bem, então vamos para mais termos técnicos aqui. Então, o PCN notificado indica que as aeronaves com ACN igual ou inferior ao PCN
podem operar sem restrições sobre o pavimento, obedecidas às limitações relativas à pressão de pneu. Então, a gente vai... Isso aqui ainda a gente está falando bastante sobre definições, do meio em diante dessa aula, a gente vai para a parte prática, né? A gente vai ver como traduzir essas informações aqui na prática. Então, o que ele quer dizer aqui? Se o PCN de uma determinada pista é de 60, por exemplo, e o ACN da sua aeronave é de 50, então ela pode operar sem restrição nenhuma naquela pista. Agora, se o ACN da sua aeronave for de 70, por exemplo, e o PCN daquela pista é de 60, então a sua aeronave não vai poder operar naquela pista, né? Ela acaba excedendo o PCN. Aqui isso aqui, na verdade, esse aqui é mesmo o slide da nossa videoaula da Ebianchi, né? Isso aqui é uma informação mais técnica, eu não vou fazer a leitura aqui para não ficar um vídeo cansativo, mas basicamente aqui, né, esse texto todo aqui traz algumas regras para operação acima do PCN, né? Mas como eu falei, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, senão o vídeo acaba ficando um pouco mais cansativo, a gente vai direto para a parte prática sobre esse tema. E aqui são os itens que a gente vai encontrar, né, numa notificação do PCN, né, do ACN-PCN. Então, nessa notificação, a gente vai encontrar os seguintes itens: o número de classificação do pavimento, né, o PCN, o tipo do pavimento para a determinação do valor ACN-PCN, a resistência do subleito, pressão máxima admissível dos pneus e o método de avaliação. Então, a gente falou tudo isso para chegar nessa informação aqui, né, que é a forma como a gente vai encontrar esse método ACN-PCN, né, como ele é expresso, né, como ele vem no ROTA-ER. Então, isso aqui é uma informação do PCN que a gente extraiu do ROTA-ER, né, de uma determinada pista. Eita, estou para lá e para cá aqui no vídeo, cada hora o slide me joga para um canto. Então, vamos traduzir essas informações aqui. Então, o 60, né, essa primeira informação aqui, é o famoso PCN que nós tanto falamos ao longo desse vídeo. Então, é o número de classificação do pavimento, né? Guarde esse número que a gente vai usar bastante ele. Em seguida, nós temos esse F aqui, que é o tipo do pavimento, né? Ele indica se o pavimento é rígido ou flexível, nesse caso é um pavimento flexível. Em seguida, nós temos a resistência do subleito, se ela é alta, média, baixa ou ultrabaixa. Nesse caso aqui nós temos uma resistência média. Depois a gente vai ver onde é que a gente vai utilizar essa informação. Aqui a pressão máxima admissível dos pneus, né? Tem alta, média, baixa e muito baixa. Nesse caso aqui, né, W é o whisky, então a pressão máxima admissível dos pneus ela é alta, né, sem limite de pressão. E a última informação é o método de determinação do PCN, que pode ser método de avaliação técnica ou método de avaliação experimental. Nesse exemplo aqui, ele é um método de avaliação técnica. Muito bem, então, para interpretar isso aqui, o que a gente tem? Resistência do piso, né, o PCN 60, é um tipo de piso flexível. Resistência do subleito média, pressão máxima dos pneus sem limite de pressão e o método de avaliação. Esse método de avaliação foi técnica. Então, agora acabou a parte mais chata desse vídeo, né, onde nós analisamos mais essa teoria, e agora a gente vai de fato para a prática, né, ver como que a gente vai trazer todas as informações, utilizar todas essas informações que nós vimos na prática. Então aqui é uma tabela, essa instrução suplementar 153.103 da ANAC, ela traz essa tabela aqui com o ACN, né, o número de classificação da aeronave, de diversas aeronaves, né, então aqui a gente vai utilizar o 737-800 como exemplo, né, a aeronave que eu vou, então fica mais fácil de eu falar sobre ela, mas apesar que não precisaria voar a aeronave aqui para a gente utilizar como exemplo. Então a gente vai utilizar, né, dessa tabela inteira aqui, a gente vai utilizar apenas essa informação, né, da aeronave que a gente quer operar, né, no aeroporto que a gente vai analisar aqui. Então essas informações aqui, né, são relativas ao 737-800. E a gente vai utilizar, para traduzir aqui essa tabela, né, a gente tem aqui a carga total, né, a carga máxima de decolagem e o peso máximo operacional vazio. E essa tabela ela é dividida aqui em duas colunas, né? Essa coluna em vermelho é para pisos rígidos, né, pavimentos rígidos, falhou aqui.
e essa parte em azul, né, essa coluna em azul, para pavimentos flexíveis. E agora a gente vai analisar se essa aeronave, né, se esse 737-800, ele pode ou não operar em Congonhas, né, em São Paulo. Então aqui a gente pegou uma parte do Rotaer, relativa ao aeroporto de Congonhas, né, Serra Bravo, Serra Papá, e de todas essas informações aqui, a gente vai utilizar apenas esse trechinho aqui, né, onde traz a informação do PCN, né, que é o que a gente, de tudo isso aqui, é o que a gente quer analisar, é só o PCN. Então aqui é a pista 17 da direita, né, o PCN é essa informação que a gente vai extrair aqui. Então tá lá, o PCN, aqui aquela parte, né, daquela tabela que nós puxamos da instrução suplementar, e a gente vai fazer esse cruzamento entre a informação que nós temos aqui do PCN e a informação do ACN. Então, aqui nós temos um PCN 50, né, o número 50, é o PCN dessa pista, flexível, e médio aqui é a resistência do subleito. Então, como ele é um piso flexível, logo de cara a gente já exclui essa coluna aqui, não é, dessa tabela. A gente vai usar apenas essa parte aqui que traz a informação para pavimentos flexíveis, né, que é o que indica aqui essa pista. A resistência do subleito é média, né, então aqui tem alta, média, baixa e ultra baixa, então a gente vai utilizar apenas essa parte aqui, né, que se refere a resistência média. Então nós temos aqui a carga máxima de decolagem, né? Se a aeronave estiver totalmente pesada, né? Com 79.000, aqui esse peso aqui que ele traz, 79.243 quilos, né? Esse peso máximo, o ACN dessa aeronave vai ser de 45. Se a aeronave tiver, né, com seu peso operacional vazio, o ACN dela cai para 21. Então vamos considerar que a aeronave está com o seu peso máximo de decolagem. Então o extremo, né, o ACN máximo dessa aeronave seria de 45. 45 é menor do que 50, então o 737-800, mesmo com a sua carga máxima, ele pode operar em Congonhas. Isso no que diz respeito ao pavimento, né, a resistência do pavimento, não em relação à performance. Né? Para Congonhas, decolar com 79.000 quilos certamente não vai ser possível, porque a aeronave não tem performance para decolar com esse peso na pista de Congonhas, né, que é uma pista relativamente curta, né, para esse peso aqui de 79.000 quilos. Então a aeronave não tem performance para decolar no seu peso máximo de decolagem. Mas aqui, como eu falei, a gente está analisando apenas a resistência do pavimento. A gente deixou a parte de performance para lá. Muito bem. E agora a gente vai analisar se esse mesmo 737-800 ele pode operar num outro aeroporto, no aeroporto do Campo de Marte, que também fica em São Paulo. Então a gente vai buscar aqui essa informação do PCN, do Campo de Marte, flexível, resistência do subleito baixa. Então, como é flexível, a gente já anula essa parte aqui da tabela e aqui a gente vai, né, mudou de média para baixo, né, em Congonhas a resistência do subleito era média, aqui esse Charlie aqui indica que ela é baixa, né? Então, nós temos o que aqui? Para o peso máximo de decolagem, um ACN de 50 e o peso operacional vazio, 22. Então, mesmo com peso operacional vazio, a aeronave não pode pousar no Campo de Marte, porque o 22 é maior do que o 16. Né? Então, o ACN dela é bem maior do que o PCN dessa pista, então a aeronave fica impossibilitada de operar naquela pista devido ao PCN, né, ser menor do que o ACN da aeronave. E agora a gente vai fazer uma análise, porque o que acontece? Às vezes, né, a gente vai analisar, deixa eu voltar aqui para Congonhas. Agora, por exemplo, Congonhas, a gente tem a pista 17 da direita e a 17 da esquerda. Né? A gente sempre pousa na 17 da direita ou 35 da esquerda e, né, a 17 da esquerda a gente não utiliza, né? As aeronaves comerciais não utilizam mais essa pista para decolagem e pouso. Mas vamos considerar aqui, para fins de exemplo, né, que a gente quisesse operar na 17 da esquerda. Será que a nossa aeronave ela pode, né, esse 737-800, que é o que a gente utilizou aqui como padrão para esses nossos exemplos, será que essa aeronave ela poderia operar nessa pista? Se a gente analisar aqui, o PCN para 17 da esquerda, ele é um pouco menor, ele é de 38, né? Bem menor do que o da 17 da direita, que é 50.
Então, o que acontece? Provavelmente a gente não vai poder operar com peso máximo de decolagem, mas e se a gente diminuir um pouco o peso da aeronave? Será que a gente não consegue fazer essa aeronave operar nessa pista? Então é isso que a gente vai ver agora. Então só guarda esse número aqui, ó, 17 da esquerda, PCN de 38. O restante é praticamente igual, né? É flexível e a resistência do subleito ela é baixa, né? Então vamos guardar esse 38 como valor. Se a gente for aqui, ó, flexível média, então 45. Então com peso máximo de decolagem, né, a gente não pode operar na pista auxiliar, na 17 da esquerda. Por quê? Porque 45 é maior do que 38. Mas nesses casos, a gente pode consultar essa tabela aqui, né? As aeronaves sempre têm essa tabela. Para quê? Para encontrar valores intermediários, né, que não fique nem no peso operacional vazio, nem no peso máximo de decolagem. Então, essa tabela aqui, né, do 737-800 com ou sem o inglete, né, que traz aqui para piso pavimento flexível, né, o seu ACN. Então, o que a gente quer? A gente não quer, a gente quer operar, né, na pista auxiliar que tem 38 de ACN, de PCN. Então, nessa coluna vertical nós temos o ACN e nessa coluna horizontal, o peso da aeronave em libras e em quilos. Então, a gente arrasta uma linha aqui do 38, né, o subleito é médio, né, o bravo aqui. Então, a gente puxa a linha para cá e desce ela. Então, vai dar um peso de mais ou menos 68 mil quilos, né? Então, se a gente limitar o peso da nossa aeronave em 68 mil quilos, a gente consegue operar na 17 da esquerda. Então, essa tabela ela é interessante porque ela consegue nos fornecer valores intermediários, né? Nem o máximo, nem o mínimo, né? Valores intermediários ali, né? Para que a gente possa operar numa determinada pista. Então, por exemplo, se a gente fosse operar na 17 da esquerda, a gente estaria limitado a 68 mil quilos, né, para a operação do 737-800 naquela pista. Ok, pessoal? Como eu falei, essa daqui é uma aula muito mais técnica, né? Às vezes, para quem é leigo, para quem é curioso, não tem nem tanto, acaba ficando um pouco cansativa até, né? Mas para quem está fazendo curso de PP, PC, aí acaba sendo uma aula interessante porque isso acaba caindo na prova e também, né, tem uma utilização prática, né? Você vai utilizar isso no seu dia a dia. Claro, para quem está começando agora a instrução de PP, PC, né, vai voar um Cessninha, um Seneca, você não vai consultar essas tabelas, não vai utilizar o método ACN-PCN, porque a aeronave tem um peso bem baixo, né? Fica bem abaixo daqueles 5.700 quilos que a gente tinha visto, né? Mas é importante que você saiba como utilizar e o que é esse método ACN-PCN, porque vocês vão utilizar isso, né? Espero que todos, né, depois de fazer o PC, Multi, FR, né, continuem progredindo na carreira e vai acabar voando aeronaves maiores, né? Então é importante vocês terem o conhecimento desse assunto. Ok, pessoal? Então essa foi a videoaula dessa semana. Né? Convido vocês mais uma vez para acessar o nosso site www.ebianchi.com, onde vocês têm acesso a uma série de conteúdos relacionados à aviação. Então é isso aí, até um próximo vídeo.